mais do sétimo ano A, sétimo ano B, sétimo C e os nossos queridos do oitavo período EJA da noite, os quais serão contemplados com o mesmo conteúdo da prova do primeiro bimestre. Estamos em casa pensando em você, preparando o conteúdo e uma nova metodologia de ensino para que possamos passar por esse período turbulento. Você de casa e a gente daqui chegando perto do conhecimento. Vamos para o conteúdo do sétimo ano. A grande queda do Império Romano. O que levou esse grande império à falência, à queda? Em 476. Crises políticas, sucessão marcadas por guerras, colapso do sistema escravista, com o fim das conquistas, perde-se a principal mão de obra, que eram os escravos. Problemas econômicos, despesas do governo, altos impostos e inflação, dificuldade para defender e manter as fronteiras, já que o império era imenso, difusão do cristianismo, que era a religião que marcava na época, invasões bárbaras, ou seja, todos que chegassem para o império era considerado povos bárbaros. E então inicia-se o feudalismo. Esse nome que vocês acham engraçado na sala, vamos descobrir aqui o seu conceito para então dar início a essa jornada durante a Idade Média. Conceito: feudo, que é do feudalismo, riqueza, gado, fortuna, terra, ou seja, um grande fazendeiro, a nobreza que tinha posse das terras na época. Do ponto de vista econômico, no feudalismo predominou a agricultura, já que tudo era baseado na terra. O comércio in natura, que fazia troca desse grande material que era produzido na agricultura. E as moedas quase inexistentes, poucas, só algumas, com o rosto das autoridades da época, dos imperadores, dos reis, surgiu das transformações ocorridas em Roma, devido às invasões bárbaras. A população ruralizou-se, predominou da vida rural, ou seja, o império faliu, o império quebrou com todos aqueles acontecimentos, e aí então as pessoas migraram para a zona rural e iniciou-se então o feudalismo no século V. Como toda sociedade tem sua pirâmide, do maior ao menor, e no feudalismo não foi diferente. Acima estava o senhor feudal, que era o dono das terras. Logo abaixo, que trabalhavam em comum acordo, estava o clero, que era a igreja, o papa da época, os bispos, entre outros religiosos. Na parte abaixo ficava a nobreza e os guerreiros. A nobreza, os grandes comerciantes da época e alguns vassalos que recebiam as terras dos feudos. E logo abaixo ficava os servos, né? Os artesãos, os pequenos comerciantes e entre outros. Essa pirâmide do feudalismo, ela funciona até hoje, mas em posições diferenciadas. Já que as pessoas viviam da terra, logicamente a economia era baseada na agricultura. Tudo que se plantava era feito a troca. Vem daí o surgimento das feiras. Futuramente vocês verão essa aula. Os produtos era aveia, era milho, a cevada, as leguminosas, feijão, ervilha, representavam o centro da atividade agrícola. Ou seja, o feudalismo estava todo baseado na agricultura. E era feita essa troca de mercadoria, as moedas no feudalismo era quase inexistente, havia essa relação de sucerania e de vassalagem, ou seja, os suceranos e os vassalos. O sucerano era uma grande aliança entre nobres que davam proteção
aos feudos que recebiam as terras. Já o vassalo recebia a terra e jurava fidelidade e o serviço militar aos senhores feudais. Bom, espero que tenham gostado dessa aula, que foi um resumo do conteúdo que vai cair na prova bimestral. Às vezes as coisas demoram, mas acontecem. O importante é saber e esperar e não perder a fé, que é o que a gente precisa nesse momento delicado. Essa dica de atividades extra, que está no livro que vocês estão em casa, que é página 47, 48, que fala da queda do Império Romano, a 48 fala das características do feudalismo, porque acabando o Império Romano, inicia-se o feudalismo. Página 50 e 51 fala daquela pirâmide da sociedade feudal. E também vocês podem pesquisar o feudalismo, Castelos em Guerra, que é um documentário que eu preparei para vocês e está postado, disponível nesse link aqui, postado já lá no Facebook oficial da escola, que é este aqui. As aulas estão disponíveis de todas as matérias lá. Bons estudos e hashtag fique em casa, mas não parado estudando. Muito obrigado pela oportunidade que me dá de entrar na sua casa.